Olá, agora faltam 10 minutos para as 3 horas da tarde. Estamos de volta com Conexão Futura, aqui pelo canal Futura e também pela internet no nosso site. Bom, e não há consenso sobre a origem do samba paulista. O compositor Geraldo Filme, um dos mais importantes nomes da história do samba em São Paulo, afirmava que os sambas de roda, realizados pelos negros em Pirapora do Bom Jesus, no início do século XIX, seriam a semente. Já o pesquisador musical Tadeu Augusto Mateus afirma que há registros de batucadas anteriores em festas realizadas na região de Piracicaba e Capivari, nas senzalas, pelos negros que trabalhavam nas plantações de café lá pelos idos de 1700. Bom, de qualquer forma, é difícil acreditar que o samba paulista tenha um único ponto de partida. Então, para falar um pouco mais sobre a origem e as características do samba vindo lá de São Paulo, a gente conversa agora com o pesquisador Alessandro Dozena. Tudo bem com você, Alessandro? Bem-vindo à Conexão. Uma boa tarde, tudo bem? Um grande prazer em falar com você e com os espectadores do programa. O prazer é nosso. A gente sabe que você é autor de um livro que fala sobre a geografia do samba paulista. Então, conta um pouquinho pra gente o que você descobriu aí durante essa pesquisa sobre as origens do samba de São Paulo. Bem, esse é um livro que foi lançado em 2009. Tem tido uma repercussão muito positiva em virtude de contar um pouquinho dessa história, dessa origem do samba paulistano, que, como você já comentou, provém do interior do estado e está muito associada com práticas de populações negras, sobretudo escravizadas, em fazendas de café. Então é interessante notar que nós presenciamos ainda hoje em cidades como Campinas, Rio Claro, Piracicaba, Tietê, Pirapora do Bom Jesus, de certa forma, designações de samba, samba-lenço, samba de bumbo, samba campineiro e até samba de zabumba, que demonstra um pouquinho desta origem de um samba que tem um sotaque específico, eu diria que é um sotaque caipira ou rural, não é? E que é muito marcado por uma presença, digamos, de um bumbo grave, que alguns denominam de zabumba, no sentido de que esse instrumento atua como um instrumento solístico. Então, de certa forma, essa origem do samba paulista, ele tem uma tradição de um batuque rural. Então, essa seria uma das principais diferenças, né, que caracterizariam o samba de São Paulo em comparação com o samba do Rio de Janeiro, por exemplo. Exatamente, e essa ruralidade, ela acaba vindo para o contexto urbano, digamos, em territórios negros da São Paulo, da primeira metade do século XX, e aí eu me refiro a Bexiga, Barra Funda, bairro do Glicério, digamos, que essa migração campo-cidade faz com que o samba rural passe a existir em São Paulo e que nós tenhamos, então, esse samba que outrora era retumbado nos cafezais, né, do interior do estado, agora retumbado aqui na capital. Esses bairros que você citou, então, na região central e oeste de São Paulo, né? Barra Funda, Glicério. E fala um pouquinho pra gente sobre a evolução, de que forma essas raízes rurais do samba de São Paulo se desenvolveram ao longo das décadas e evoluíram a música produzida, o samba produzido nos dias de hoje na cidade. Bem, em primeiro momento, então, há essa concentração na região mais central, não é? Essas que eu comento, para num segundo momento haver uma dispersão para áreas mais periféricas. E é interessante notar que essa migração, digamos, do samba está muito relacionada com a própria presença negra na cidade de São Paulo e que, no que se refere a esse passado, né, se manifestava não só por meio de rodas de samba, mas também de cordões carnavalescos. Então, na pesquisa eu notei, por exemplo, que existe um cordão carnavalesco chamado bloco, ou melhor, cordão carnavalesco camponeses do Egito, que era um subgrupo do cordão Barra Funda. Então, o próprio termo camponeses já, de certa forma, denuncia esta ruralidade que eu disse agora há pouco, né, esse caráter caipira notório. Então, de certa forma, de 1930 até 50, digamos, esse samba que vem, esses sambistas aqui em São Paulo, eles começam a se organizar em cordões. Posteriormente surgirão escolas de samba que, nesse período de 1930 a 50, manterão algumas características de cordões carnavalescos, mas que foram sendo gradualmente perdidas.
Então, para citar um exemplo, o bumbo que era tocado, né, nesses cordões, né, era uma espécie de uma marcha sambada, ele deixa de existir, e aí acompanhando essa perda desses referenciais rurais, desse samba rural paulista. Alessandro, a gente sabe que aqui no Rio de Janeiro, uma das localidades chamadas de berços do samba é a região do Estácio, e aí em São Paulo tem o Largo da Banana. Conta pra gente qual a importância dessa localidade para o samba paulista. Bem, o Largo da Banana, as proximidades dele é onde hoje nós temos o Memorial da América Latina, na Barra Funda. E esse lago foi digamos, um território do samba, como eu comento no livro, fundamental, porque agregava sambistas e que trabalhavam naquela área ali. Na verdade, eram trabalhadores braçais que descarregavam as mercadorias que vinham do interior, não é, pela via férrea, e nesse local, então, há uma estruturação de um território do samba interessante. Não é por acaso que até hoje os sambistas reconhecem o Largo da Banana como um território de samba. Nós temos manifestações na época carnavalesca, de blocos carnavalescos nessa área, né? Aliás, a Barra Funda é um tradicional reduto de sambistas. Então, era uma área de encontro em que esses trabalhadores, ao descarregarem as mercadorias, ao mesmo tempo trocavam informações, e dali surgiam rodas de samba, aconteciam tiriricas que a gente pode dizer, como coloca o Oswaldinho da Cuíca, um importante sambista paulistano, como se fosse uma capoeira sambada. Não é? Então, é um ponto fundamental de encontro. Inclusive já foi cantado por Geraldo Filme, não é? Que foi um compositor comentado no início da entrevista. Muito bem, então, Alessandro Dozena, pesquisador, muito obrigado pela entrevista aqui para o Conexão Futura. E já que o nosso assunto é samba, estamos na semana pré-carnaval, desejo a você um excelente carnaval nesse ano, Alexandre. Muito obrigado, para vocês também. Muito bom, e na próxima entrada da Conexão Futura a gente fala sobre como manter a sua coluna em forma. Claro que você não pode perder esse bate-papo. Desde já mande pra gente sua pergunta pro Facebook, pro Twitter ou pro telefone do canal Futura. Os contatos estão todos aqui na tela para você. Se você já teve problemas de coluna ou se conhece alguém que está passando por esse problema, ligue pra gente, mande seu recado. Especialistas vão estar aqui no estúdio daqui a pouquinho para tirar todas as suas dúvidas. A gente volta daqui a pouco, logo depois do programa Globo Universidade, e eu estou aqui à sua espera. Até já!